Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindas. Vamos começar mais uma live juntas, um dia de lua cheia em Leão. Bem-vindas a todas. Vamos falar desse eixo, bem-vindas. Eixo Aquário-Leão, assim como conhecido como o eixo do infarto. Olha só, vamos falar dessa energia fortíssima. Boa noite, bem-vindas a todas. Live de lua cheia. Vamos falar da tragédia de ser adulta. É uma tragédia, né? A gente fala da tragédia do casulo e falamos então da tragédia de ser adultas. E olha, estamos em um momento crucial para quem quer aproveitar a energia cósmica que nos acompanha e interage conosco, com a nossa vontade. É um momento decisivo. Última semana de Marte retrógrado, depois volta no seu movimento direto, e aí é o momento da gente realmente começar a jogar, a colocar as cartas do nosso jogo nesse ano 2025. Outra coisa, tem aqui a força de um Mercúrio que vai entrar no signo pisciano. Quero fazer uma live só para esse Mercúrio, mas vamos falar um pouquinho dele, terminando, né, a jornada aquariana, a primeira jornada dele aquariana com esse significado plutoniano. Vamos então falar da Lilith. A Lilith, às vezes a gente esquece dela, está terminando o próprio ciclo libriano, mas ainda, né, está fazendo aí um aspecto bem interessante, um diálogo bem interessante com essa lua leonina. Lua cheia em Leão, a fase é cheia, a lunação é aquariana. Então ela está aí nesse signo de Leão falando de Aquário. Vamos dizer que esse diálogo entre Aquário e Leão é um diálogo de crise existencial, né? Porque a crise de Aquário é a força vital de fogo de Leão, e a crise do signo de Leão é a força vital mental de Aquário. O dia que os dois conseguem se colocar em harmonia, aí a humanidade vai um passo à frente. Eu digo que nesse eixo, Aquário-Leão, se joga a sorte da humanidade. Literalmente. É o eixo da criatividade, é o eixo da individualidade, é o eixo onde eu conheço a minha solidão. Vou falar disso hoje com vocês. Então, é um momento dizendo algo bem prático. Olha, você está aí com uma dúvida, algo que você não sabe para onde ir, teve todo esse tempo de reflexão. Pegue uma decisão, qualquer que seja, se tire desse impasse. Esse é o momento, se tire desse impasse. Então, coloca as tuas cartas, faz o teu jogo e vai entendendo passo a passo. As dúvidas, o Marte retrógrado trouxe para nós, são dúvidas existenciais mesmo, dúvidas da nossa vida, de como nós estamos vivendo, tantos movimentos que nos levam a refletir. Acabou. Agora precisamos, nessa última semana, pegar as nossas decisões. Eu peguei as minhas. Deixei passar todo esse tempo, desde janeiro, deixei passar todo esse tempo para refletir como, aonde, porque eu decidi. A partir dessa minha decisão, espero o Mercúrio retrógrado terminar, dia 23, e aí vou colocar o meu jogo. Esse é o momento. Então, essa fase cheia, com esses aspectos de Lilith, de Mercúrio terminando Aquário, vamos dizer, essa Vênus em Áries,
Vamos dizer, então, o que significa ser adulto? Por que é uma tragédia? O que vocês acham aí? Me digam, por que ser adulto? Naturalmente, eles falavam, nossa, tão difícil, né? Não preciso ser adulto. Então, vai entrar em Mercúrio, não agora, mas vai entrar também na retrogradação. É a última dele, a última e ao mesmo tempo a primeira, né, do ano zodiacal 2025. Mas antes de retrogradar, ele vai conhecer, vai dar para nós toda a densidade dessas águas geladas piscianas. Por isso que eu quero fazer uma live exclusivamente sobre esse Mercúrio. Então, vamos falar um pouco dessa tragédia de ser adulta. Por que uma tragédia? Tem que assumir responsabilidades. Então, será que só adulto assume responsabilidades? Será que a criança não assume as próprias responsabilidades? Não vamos esquecer que isso é importante, né? O jogo lúdico também, a criança entra no lúdico com toda a própria força de responsabilidade. Aí é o drama, a tragédia de vencer ou perder, é o drama, a tragédia da competição. A responsabilidade nós temos em todas as nossas idades, não é só adulto que tem as próprias responsabilidades. Às vezes, né, na família, a criança é mais responsável que os pais mesmo, né, nas próprias decisões e maneira de lidar com a vida. Então, o processo do ser adulto não é diretamente ligado à responsabilidade, porque a responsabilidade todos nós em qualquer idade que nós temos, pegamos o bebê tem a responsabilidade de chamar a atenção do adulto em todas as próprias necessidades, uma responsabilidade enorme sobre isso, né? Mas, então, qual é a tragédia, né, do ser adulto? Na astrologia, vocês podem me perguntar, Antonella, em que momento, em que idade realmente nós podemos nos chamar seres adultos? A sociedade tem várias dúvidas, né? Fala, não, para a questão penal, nós nos tornamos adultos depois dos 16 anos. Não, para votar, nós somos adultos depois de 18. A sociedade tem essas dúvidas, né, sobre esse tipo de... quando uma pessoa socialmente entra na idade adulta, na tragédia adulta. Mas a astrologia tem as ideias claras, né? Porque essa é a beleza do hermetismo. Traz afirmações que têm um fundamento. Então, nós, na astrologia, consideramos uma pessoa adulta quando chega à idade de 28 anos. É o famoso retorno de Saturno. Saturno é a consciência nossa de ser quem nós somos. Saturno nos dá a nossa consciência, entende? Nos diz, olha, essa é você. É como se nós conseguíssemos olhar por um instante, né, no espelho, quem realmente é a nossa essência, a nossa vida existencial. Então, com 28 anos, Saturno termina o primeiro grande ciclo. E terminando esse ciclo, diz, agora a vida está nas tuas mãos. Então, se diz, né, que até os 28 anos, nós somos ainda ligados com os mapas dos nossos pais. Então, ainda nos confundimos com o Saturno dos nossos pais, do mapa dos nossos pais, com o Sol do mapa dos nossos pais, com a fase lunar. Esse é um estudo muito interessante que eu faço no meu curso de astrologia presencial em Goiânia. Olha, gente, é um espetáculo. Então, voltando ao presencial, é uma mentoria
astrológica, estudando o nosso mapa, poucas vagas, ainda tem abertura, ainda estamos na inscrição, para quem quiser pode me chamar no direct, que eu mando o link. Mas o que eu quero dizer é que então, com 28 anos, nós deixamos de olhar o mapa, de ter como referência. O mapa significa a personalidade dos nossos pais. Existe uma quebra aí, existe um não me reconhecer mais com eles. Então, para a astrologia, a tragédia de ser adulta começa com os 28 anos, esse novo ciclo de Saturno. Então, eu me pergunto, realmente, socialmente, quem sou eu? Nos meus relacionamentos íntimos, o que realmente quero? Como quero ganhar dinheiro? É todo um processo onde nós nos encaminhamos na famosa palavrinha que é independência. Então vamos dizer que a tragédia do ser adulto inicia quando nós começamos a querer ser independente. Tem pessoas capricornianas, né? Um Capricórnio em ascendência, no fundo do céu, um Capricórnio que antecipa essa idade dos 28, então tem uma vontade, eu trabalho desde pequeno, desde jovem, eu tenho um desejo, né, de já alcançar o ser adulto, às vezes cedo demais. Mas dentro de um equilíbrio, inclusive familiar, os nossos jovens começam realmente, deveriam começar realmente a se confrontar com o próprio ser independente com a idade de 28 anos. Estão prontos, estão maduros para entrar na tragédia da independência. O que significa ser independente? Vamos lá, outra pergunta que eu quero fazer hoje para vocês. É uma live interativa, vamos fazer? O que significa hoje para você o conceito de ser independente? Olha, quando eu falo de indagação, essa é Aquário. Aquário ensina aos leoninos a fazer indagações sobre a própria vida, a transformar a dúvida em indagação. Deixa eu entender melhor o que significa ser independente. O que é ser independente para você? Nesse eixo se joga muito essa outra indagação sobre o que é solidão e o que é carência. Um conto eu estar só e um conto eu estar carente. É a mesma coisa, Antonella? Não é a mesma coisa. Absolutamente. São duas formas muito importantes e todos nós vivemos as duas, todos nós temos experiências de solidão e todos nós temos experiência de carência. Aí nós falamos de amor e apego. Mas então, o que significa para vocês ser independentes? Porque é aqui que começa a tragédia. Ser independente significa não ter alguém no qual eu possa me apoiar. Não? Um Estado independente, um país independente, cria dentro de si um sistema independente, cria dentro de si o quê? As próprias regras, as próprias leis, se direciona a partir das próprias filosofias. Não tem interferências externas. Também estar bem com as próprias emoções, mas aqui precisamos ampliar esse significado. Eu estou independente porque eu domino as minhas emoções, então o humor do outro não interfere no meu equilíbrio emocional. Eu estou empática, eu estou presente, entendo, compreendo, mas não me confundo. Mas aqui se fala de uma independência também a nível social, a nível legislativo. Esse é o drama.
a tragédia de ser adultos. É o momento onde eu sinto a necessidade, isso, independência para tomar as próprias decisões, mas essas decisões vêm de quê? De uma humor, uma pulsão emocional, ou vem, de novo, né, essa palavra responsabilidade, ou vem da uma legislação interna. Antes de apelar à responsabilidade, porque foi você que tomou a decisão, antes disso, nós precisamos pensar de onde vem essa decisão, onde se fundamenta. Essa é a primeira tragédia do adulto independente. Ele precisa buscar a própria legislação, as próprias leis morais. E senão vive a vida dos pais, vive a vida legislativa da nossa sociedade. Mas quando ele quer ser uma pessoa adulta, ele tem que ter dentro de si a própria lei moral. Essa é uma grande crise. Porque para ter uma lei moral, a própria legislação, você precisa ter uma referência. Ou você pega e continua vivendo então no mapa dos teus pais, ou você vai em busca da tua referência. Essa é outra tragédia de ser adulto. Qual é a tua referência? Onde você escuta, se coloca em crise e escolhe a tua lei moral, a tua legislação. Com certeza, essa é outra questão da tragédia de ser adulto, lidar com os próprios erros. Porque quando eu estou, então, arriscando a minha estabilidade individual, adulta, a partir da minha legislação, é claro que eu corro riscos. É claro que a partir dessa coragem, outra questão, aqui nasce o significado de coragem. Escolher a minha legislação moral. É famoso dizer o que é certo, o que é justo, é errado. É algo que nos coloca tanto em crise quando nós analisamos a nossa vida. O que é bom para mim? O que você usa? Qual é a tua referência? Referência para você, a tua saúde. Tudo isso depende dessa tragédia de você escolher a tua legislação moral. Onde todo mundo te diz como fazer, mas você decide, não a partir de uma hipotética intuição, mas a partir de uma decisão moral e legislativa. Acho que nós estamos distraídos, sabe, a respeito a isso. Por isso que eu digo, esse eixo Aquário-Leão, ele é decisivo para isso. Decisivo. De um lado, dentro da astrologia tradicional, em Aquário nós temos a regência de Saturno. E do outro lado, em Leão, temos a regência do Sol, entende? O Sol está no centro do nosso sistema consciente e Saturno está na periferia. Então, aqui estamos nessa visão completa, do centro até a periferia. Esse é esse eixo, Aquário-Leão. Então, esse é o primeiro aspecto, né, da tragédia de ser adulto. A criança não tem essa tragédia. Tem outras, né? A gente poderia fazer uma live só sobre isso. Tem outras, mas não tem. Vive a legislação dos pais. E o que se diz, filho, até você estar na minha casa, essas são as regras.
É isso, é de verdade. Então, até nós não termos a nossa legislação interna, isso é independência, nossa legislação moral, minha, que eu escolhi, arriscando a minha vida, arriscando o meu certo, o meu justo, o meu errado, arriscando isso, eu vivo a legislação dos meus pais. Vivo a legislação do meu patrão, do meu chefe. Vivo a legislação do meu parceiro, da minha parceira. Quando nós estudamos astrologia, entramos, né, nessa grande ciência hermética, a primeira coisa que nos questionamos é exatamente isso. Qual é a minha lei universal, moral? É para achar isso? Qual é a minha referência? Qual é o meu pilar? Onde eu construo a minha casa? Essa é grande, para mim, é uma das mais desafiadoras experiências que nos tornando adultas nós temos. Outra tragédia de ser adulta é saber conviver com as leis sociais. Essa é outra tragédia. Outra tragédia. Tem a sociedade, isso, exatamente. Quando nós não conseguimos sair da legislação dos nossos pais, porque não temos a nossa referência. Por isso que eu tanto insisto, olha, conhecer o próprio mapa natal, conhecer a própria árvore da vida, a numerologia, são diagramas que nós deixamos para nós. Não existe uma legislação se não tem uma referência. Não tem como. Não tem como você começar a se organizar como adulta se você não tem uma referência que não seja aquela dos teus pais, que os pais dizem que é bom para eles. Mas você não é teu pai, não é tua mãe. Nós perdemos, sabe, essas perguntas essenciais. Por isso que esses cursos são importantes. Então, por que estudar astrologia? Ou por que estudar Cabala ou Tarot? Se nós não temos a nossa estrutura interna, se nós não temos as nossas referências individuais, não tem como nós podermos escrever a nossa história autêntica. Essa é outra drama, tragédia de ser adulto. Ser autêntica. Quem não quer? Ser sincera, honesta. Gosto dessa palavra que na minha vida nasceu exatamente em 2024. Veio com toda a força. Antonella, seja honesta com você. Ser honesta significa ser quem você escolheu ser. Porque daqui começa a tua legislação moral. Mas então, quando você tem a tua legislação moral, você tem um outro impacto, que é a legislação social, por exemplo. A sociedade no qual você vive, com a qual você se confronta, e com a qual você aprende a conviver. Não a se esquecer, mas a conviver. Eu me movo de uma determinada maneira, porque dentro da sociedade no qual eu vivo, se é organizado esse estilo. Mas o que acontece quando eu esqueço que é uma convivência? É quando eu não tenho mais uma opinião sobre essas legislações sociais. Quando eu não tenho mais uma opinião, não sei o que pensar, não me preocupo nem saber, esse aquário, não me preocupo nem saber qual é a legislação que está do lado de fora. Então, quando é isso, significa que eu estou totalmente perdida, eu. Não tenho mais a minha referência.
E nós sabemos tudo o que vai acontecer quando nós nos perdemos, quando não somos mais nós mesmos, nós adultos, não somos mais nós mesmos referências de nós mesmos. Então dependemos, né, da sorte. O que o futuro vai me dar? A sorte jogada. Se o universo vai querer, não é? Nos entregamos a essa passividade, né, dramática para a nossa vida. Então, qual é a palavra que hoje eu quero deixar aqui para nós? Olha, antes de ser qualquer outra coisa, né, que te defina, qualquer papel que possa te definir, antes de ser casada, solteira, divorciada, engenheira, arquiteta, astróloga, antes de ser mãe, antes de ser, essa é para nós adultos, antes de ser qualquer papel que a sociedade te diz, você é isso, antes de tudo isso, você é só você. Olha, hoje eu acordei com essa frase. Essa frase me acordou. Antonella, você é só você. Essa é a diferença entre a solitude, a solidão e a carência. Porque quando eu estou nessa minha verdade, essa é a tragédia. Essa é a tragédia. A tragédia é nosso ser indivíduos. Nós damos uma identidade própria a uma idade qualquer. 65 anos. Mas Antonella tem 65 anos. Dessa idade, nessa idade, eu escrevo uma história única, a minha. Isso significa individualidade. Nós criamos uma individualidade. Então, a idade começa a ter uma história, a minha. Essa é a tragédia. Nós falamos tanto, né, de a nossa individualidade, nós precisamos ser quem nós somos únicas, você é única, o Instagram da vida, sobretudo nos textos de autoajuda, né? Tem toda essa, você é especial, você é original, eu quantas vezes falo isso, você é única, mas essa é a tua tragédia. Essa é a tua tragédia, que você é única. Não tem outra igual a você. Não tem outra. É única. Então percebe? Quando eu começo a entender isso, a entender essa individualidade, isso ser única, isso é responsabilidade. Se falava de responsabilidade. Essa é a responsabilidade. Onde eu sustento a minha tragédia. A tragédia de não ter referências, senão eu mesma. E o que eu acredito possa me inspirar. Essa é a espiritualidade. Esse é o significado, né, da escola de meditação. Foi a primeira coisa que eu quis abrir em 2025. Gente, vamos meditar. Meditar significa em que estar, em querer acreditar, significa quem te inspira. Olha, isso é muito forte. Quem te inspira na tua legislação moral? Essa experiência de algo maior dentro de você. O encontro de quem mora dentro da tua alma, quem inspira a tua vida. Por isso que a primeira coisa que eu abri em 2025,
quem quiser participar ainda pode, né? É uma escola onde pode entrar em qualquer momento. Quem te inspira na tua... esse é o teu caminho de espiritualidade. Por isso que em 2025 a primeira coisa que eu abri é a escola de meditação. Vamos meditar. Essa é a tragédia de ser adulta. Ser única. Sabe, não tem, como dizer, não tem referências. Então, eu sou eu. Olha que lindo isso. Sou eu. E ao mesmo tempo, sinta que tragédia. Antes de ser mãe do Júlio, esposa de Leo, astróloga, terapeuta, mentora, palestrante, professora de yoga, você colocar o que você quiser. Teóloga, pronto. Antes de ser tudo isso, eu sou só eu. Esse ser só eu se chama solidão. E significa também, não me falta nada para ser só eu. Nada. Por isso que solidão e carência são dois aspectos diferentes da nossa vida. A carência é quando eu sou consciente que me falta algo, tá? Profundo. E aqui poderíamos falar que é um sentimento nobre. Todas nós deveríamos realmente viver a experiência da carência. Porque se sou eu, então para ser só eu não me falta nada. Do outro lado, o que me falta então? Nós precisamos sentir a carência da nossa consciência. Não a carência de alguém que te abandonou, ou a carência de não ter um parceiro com você, uma parceira. Não é essa carência, isso você vai conquistar. Quando você entende que você tem só você, você vai conquistar tudo isso. Mas essa carência, a carência de ser consciente, porque eu tenho só eu. Então precisamos sentir a carência dessa consciência. Ir em busca de uma consciência maior, de mim, de nós, de você. Essa deveria ser a prioridade absoluta sempre. Mas nesse ano 2025, absoluta. Ir em busca de uma ferramenta que possa me auxiliar a ter uma maior consciência de mim. Porque no final da história, sou só eu. Precisamos aprender a nos apresentar assim. Sabe, na Cabala, na astrologia também, esse é o nosso mapa, mas na Cabala nós aprendemos a colocar no centro da nossa jornada o nosso nome. Então nós começamos a não nos definir pelos papéis que temos na sociedade, que nos dão uma segurança e são importantes, mas nós aprendemos a nos definir pelo nosso nome. Então, antes de ser mãe, esposa, terapeuta, palestrante, etc., etc., eu sou Antonella. E você? Quem é você? Eu sou Antonella. E quando eu vibro o meu nome, eu vibro a consciência que eu tenho de mim. Por isso se faz a numerologia do próprio nome. Eu posso dizer também, quando me apresento, eu sou 28/6/1999.
1959. Esse é o meu nome. É a entrada da minha vida no mundo. Por isso que se faz a numerologia, por isso que se abre o diagrama a partir dessas referências. Isso significa ter referências. Que outras referências você tem? Eu tenho a referência de minha mãe e meu pai. E quando eles vão fazer a passagem? E quando eles vão fazer a passagem? Qual referência você tem? Qual referência você vai ter? Antes de ser qualquer outro papel da vida, você é só você. Esse é esse eixo. Porque quando eu, então, entendo isso, sabe, é como uma catarse que acontece dentro de nós, quando isso se torna real, experiencial. Quando eu sei o que significa ser um indivíduo. Quando isso se torna real, esse eixo nos dá a segunda chave. A primeira chave é isso. A primeira chave é entender a tragédia de ser adulta. A segunda chave é ser criativa. Sabe, o processo criativo, que tanto se fala, né, nas nossas buscas, né, dentro de qualquer coisa, você precisa ser criativo, o processo criativo, no trabalho, etc, etc. Mas o processo criativo não é uma opção. O processo criativo para nós é vital. Se dentro da experiência, qualquer experiência, que você sabe que você tem só você mesma, além da tua legislação moral, você tem que ter a tua criatividade. Senão é aquela história. Quantas vezes eu recebo alguém para a leitura de um mapa e me diz: Antonella, pode olhar se no meu mapa tem alguém para mim esse ano? Como assim? Como assim? Você pode olhar esse ano? Como assim? Sabe, o ato criativo não é uma opção. Ela sim que é criativa. Olha quantas coisas que ela fez na sua vida. Não é esse. O ato criativo é o ato de você se manter viva. De você se manter viva, para mim, é para eu me manter viva como para você se manter viva. E as pessoas passando na rua te vê e te reconhecem. Quantas Antonellas tem? Quando eu cheguei em Goiânia, não tinha esse nome. Não tinha no sentido que eu conhecendo, encontrando, quem me perguntava, Antonella, que nome? Novo, não tem. Agora tem muitas Antonellas aqui em Goiânia. Mas então, eu sou Antonella. Eu sou Antonella. Então, esse é esse eixo, esse é esse momento. Esse momento. Onde se você quer realmente viver, conhecer o significado de carência, entenda. Nós sempre somos carentes da nossa consciência. Porque ser consciente de nós mesmos é um caminho infinito. Então desgruda, essa lua leonina, né, que fala da lunação aquariana. Aquário fala isso para Leão. Olha, desgruda de todos os olhares que você gostaria, né, que fossem direcionados a você, que te reconhecesse. Desgruda. Busca olhar dentro de você. E aí, o leonino que faz esse caminho é inacreditável, de uma beleza magnífica, buscando o olhar que está dentro de ti, que te olha
com infinito amor, que te inspira as tuas leis, a tua legislação moral. Então, sim, se inspira, esse é recíproco. Então, Leão fala da Aquário. Então, sejamos criativos nos nossos pensamentos. Movimentamos o mundo com a nossa autoridade de ser únicas. Antes de você se sentir, de eu me sentir, sim, grandioso no meu ser única, eu preciso sentir a tragédia que isso significa. A tragédia que isso significa. Então, mais uma vez, o que eu quero dizer para você, ache uma ferramenta que te devolva ao conhecimento do teu diagrama sagrado. Ache o teu ponto de referência para não cair no vendaval 2025, 26 e 27. Não cair no vendaval de todas as outras referências. Todo mundo vai querer te convencer que essa referência é perfeita para você criar a tua legislação. Acha a tua. Porque isso você trouxe com você. Isso, a tua referência, você trouxe com você. Porque desde o início, você sabe que você tem só você. Só. Incrível, né? Magnífico. Então, boa fase lunar cheia em Leão. Vivemos essa energia pura, plena, perfeita. E vamos em busca dessa consciência e viver em pé, sabe? Eu digo, na nossa alegria de ser consciente que ser adultos tem essa tragédia. A tragédia de ter só a nós mesmos. Então, boa noite para nós, boa semana, né? E vamos aproveitar então esse finalzinho do Marte retrógrado para exatamente decidir qual tipo de caminho de consciência você quer fazer nesse ano 2025. Gratidão, né? Sempre juntas. Um beijo grande para todas. Tchau, tchau.